Usar coenzima Q10 ajuda na sua saúde cardíaca? Vamos conversar sobre isso hoje. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia. E é um prazer estar novamente aqui falando com vocês sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Inicialmente, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho para ficar aqui pertinho da nossa comunidade que nós estamos criando para falarmos sobre saúde. Tem muito conteúdo antes desse, então aproveita, maratona, Viviflix e aproveite e espero que te ajude também a entender um pouco melhor sobre a saúde. Agora, para iniciarmos esse vídeo, eu gostaria que você imaginasse que está de férias e você pensa, eu quero passear. Você pega o seu carro, tá com o tanque cheio e sai sem rumo. O problema é que à medida que você vai andando com o seu carro, a gasolina vai se gastando, vai diminuindo. E a viagem demora mais do que você imaginou. À medida que o tanque vai diminuindo, que a gasolina, o combustível vai sendo gasto, o carro vai dando sinais de que não está mais conseguindo manter o bom desempenho que ele tinha quando você saiu de casa com o tanque cheio. Pois bem, a coenzima Q10, ela funciona praticamente da mesma forma, porque ela é como um combustível para as nossas células. Ela age aumentando a energia e a disposição. Sem ela, o corpo fica mais cansado e fadigado. Todas as pessoas são assim? Não. Não quer dizer que o seu cansaço e a sua fadiga seja em decorrência da deficiência de algum problema de quantidade de coenzima Q10 no seu corpo. Porém, muitas pessoas estão com essa falta, com essa diminuição. E a coenzima Q10, ela pode sim dar esse suporte a mais. Pontos importantes que eu tenho que comentar aqui. A coenzima Q10, ela é naturalmente produzida pela nossa célula. Então, ela é endógena. O nosso corpo conhece ela. E ela vai decaindo com o passar dos anos, ali pelos 30, 35 anos, que nós começamos sim a envelhecer. Então vamos aceitar isso também, é uma dica. A nossa fisiologia, ela vai decaindo se nós não mantivermos um cuidado, não estivermos ligados no que está acontecendo no nosso corpo. A partir dos 30 anos, isso vai acontecendo para homens e mulheres, tanto faz. A produção dos hormônios vai se modificando, vai sendo diminuída, outros hormônios vão sendo produzidos a mais, uns a menos. Fisiologicamente isso vai acontecendo. Por isso que os cuidados com a saúde devem vir o quanto antes. Então, se você é mais novo que 30 anos e está me assistindo, comece desde já a se cuidar. Porque não é só por fora que a gente precisa se cuidar com procedimentos estéticos, enfim, quem é a favor e gosta de fazer esses procedimentos, mas por dentro também. Agora, voltando ao que interessa, que é a coenzima Q10, ela é essencial para as nossas células porque ela age aonde? Na mitocôndria. E o que a mitocôndria faz? Aquela organela maravilhosa das nossas células? Ela faz a respiração celular, mas ela também é aquela que vai fazer a produção de energia. E a coenzima Q10 tem essa ação de proteção da mitocôndria. Ela ajuda a proteger essa mitocôndria, deixar essa mitocôndria mais saudável, mais ativa, para poder produzir energia, para deixar esse corpo com essas células assim, disposto a viver mais um dia, a viver mais uma semana, mais um mês, mais um ano, quantos anos forem. E isso é muito importante porque a mitocôndria ela é afetada diretamente pelos radicais livres, que são aquelas moléculas chatinhas que causam os danos no nosso corpo, que se tiverem em excesso vão causar o estresse oxidativo e vão danificar quem? Primeiro, a mitocôndria. Tendo pensado nisso, falando isso aqui para vocês, um outro ponto que vocês podem entender, que eu acredito que não fique difícil de ser entendido, é que se a coenzima Q10 ela é importante para as mitocôndrias, ela tem esse efeito que protege as mitocôndrias, ela é importante para essa questão das células, aonde é que ela vai ser muito importante? Sim, todo o corpo, né? Geral. Mas aonde ela vai ser muito importante? Nos órgãos que tiverem mais gasto de energia, porque consequentemente vão ter mais mitocôndrias, consequentemente vão ser mais afetados se tiver um estresse oxidativo. Quais são esses órgãos? Cérebro, coração, fígado e rins. Principalmente esses. Principalmente esses. Ah, os outros não precisam? Não. Estou falando principalmente esses. Primeiro esses. Daqui nós já partimos que, se tiver um problema na produção da coenzima Q10, quais órgãos serão mais afetados por um estresse oxidativo, por exemplo? Cérebro, coração, fígado e rins.
Mas, com isso, eu não quero dizer para que agora você saia do meu vídeo, faça uma compra gigantesca, um estoque de coenzima Q10 e saia tomando de qualquer jeito. Não é assim. Deve-se sempre buscar uma avaliação da saúde como um todo, porque não necessariamente, como eu falei anteriormente, não necessariamente o seu cansaço e a sua fadiga sejam por causa da deficiência da coenzima Q10. Ela pode ajudar muito, mas tem que entender qual é a causa. Por quê? Se for fazer uma suplementação que não vai estar tratando a causa, vai ser só um gasto de dinheiro extra, porque a causa vai ainda estar lá e você vai continuar com esse estímulo dessa causa para gerar danos no seu corpo. Então, sempre tem que investigar a causa. Mas vamos falar da coenzima Q10, os pontos que ela traz como benefícios. Tem já estudos e pessoas, pacientes que estão fazendo uso dela para quê? Para controlar o colesterol. Ela controla o colesterol, ela ajuda a controlar o colesterol. Ela controla a pressão arterial, então essa influência. Ajuda em pacientes com insuficiência cardíaca, por causa dessa cardioproteção, essa proteção das mitocôndrias, dá uma energia extra para esse paciente. Isso não quer dizer que o paciente com insuficiência cardíaca vai sair pulando, correndo, não. Ela ajuda, ela vai ajudar, vai dar um suporte maior para esse paciente. Ela também ajuda no envelhecimento precoce, porque o estresse oxidativo, ele influencia no envelhecimento. Ele ativa o nosso envelhecimento. E a coenzima Q10, então, está ligada a controlar esse estresse oxidativo, consequentemente, ajuda a prevenir o envelhecimento precoce. Também não quer dizer que você vai viver para sempre. Mas o importante não é viver para sempre, e sim viver saudável quanto tempo for possível, com uma qualidade de vida melhor. E um ponto que eu tenho que trazer aqui, no outro vídeo que eu já falei sobre coenzima Q10, eu também trouxe, é a questão das estatinas. O paciente que usa estatina, ele vai ter uma diminuição da produção da coenzima Q10. Ponto. Por quê? Porque as estatinas bloqueiam a via que produz o colesterol. E pasmem, a produção da coenzima Q10 também depende desta via. Em um momento essas vias se separam, mas em um ponto elas são juntas. O precursor é o mesmo. Então, se você bloqueia esse precursor, que é o que a estatina faz, controla sim a produção do colesterol, que é muito positivo para o paciente, que tem risco cardíaco, por exemplo, mas também vai afetar essa via da produção da coenzima Q10. Então, o paciente que toma estatina, alguma estatina, ele vai ficar mais cansado, ele vai ficar mais fadigado, porque ele não tem essa produção da coenzima Q10. Então, para esses pacientes, pode ser bem interessante fazer o uso da coenzima Q10 junto com a estatina. Ela não vai cortar o efeito da estatina e ainda vai fazer com que o paciente não tenha esse efeito colateral de cansaço e fadiga por causa do tratamento. Aqui eu não estou falando que é para parar com o tratamento da estatina. A estatina, ela sempre é, ou deveria ser, indicada nos riscos-benefícios. Sempre que você for fazer uma consulta, de preferência, ou deveria ser assim, o médico deve avaliar o risco-benefício para utilizar determinado medicamento. Então, vários pacientes precisarão sim fazer uso de estatina, não tem outra volta, não tem outro caminho. Mas então deve ser visto uma forma de evitar um dos maiores efeitos colaterais desse medicamento, que é a fadiga e o cansaço, que muitas vezes é colocado nas costas da obesidade, que muitas vezes é colocado nas costas do sedentarismo, mas não necessariamente. Às vezes o problema é interno. E agora vocês já conseguem entender por quê. Os tratamentos, eles precisam ser complementares. E isso nunca ficou tão claro como está ultimamente. Então, a saúde natural, o que está na medicina natural, ela deve estar ligada, ou ela deve complementar com a medicina alopática e vice-versa. Assim, o benefício para o paciente é muito maior. E como tudo, a suplementação de coenzima Q10 também precisa ser personalizada. Cada paciente vai precisar. Cada paciente tem uma realidade, cada paciente vai precisar de uma dose diferente, uma frequência de consumo diferente. Vai precisar consumir até certo ponto. Não necessariamente tenha que consumir eternamente. A suplementação não é para se tornar uma indústria paralela. A suplementação ela deve ser feita quando for necessário, assim como deveria ser com os medicamentos. Tomamos apenas quando for necessário. Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado bem interessante, que você tenha gostado. Qualquer coisa eu fico à disposição, fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.